Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, ligado aí na programação da TV Canção Nova. Um grande abraço para você em todo o Brasil. Para você que nos acompanha de Portugal, claro, é bom dia. Então, você que vai acompanhar esse programa em Portugal, nosso bom dia. Estamos começando o programa Em Pauta e vamos conversar hoje sobre um tema desafiante, polêmico, mas realmente importante. E a gente quer aqui fazer uma boa reflexão. Vamos conversar sobre o problema da prostituição, um desafio em todos os tempos. Acompanhe a nossa matéria inicial. A prostituição sempre esteve presente na sociedade e já gerou inúmeras discussões e polêmicas, não somente porque foge à moral e aos costumes estabelecidos pela sociedade, mas principalmente por estar ligada a atividades criminosas, tais como a prostituição infantil e ao tráfico de drogas. Não há restrições legais, no entanto, contra a prostituição no Brasil. Sendo assim, o país tem se tornado um ponto de turismo sexual, principalmente tendo em vista os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Um dos fatores determinantes do ingresso na prostituição é o econômico, seguido, claro, de outros vários, tais como o abandono da família, o fim do casamento e a dificuldade na integração no mercado de trabalho. Algumas mulheres, quando entram para a prostituição, até alimentam a esperança que será por pouco tempo e que conseguirão outro emprego e voltar aos estudos. No entanto, a realidade é bem diferente. Violência física, doenças sexualmente transmissíveis, sem contar a AIDS, riscos vinculados à profissão, segundo dizem, mais antiga do mundo. Prostituição, um desafio em todos os tempos, no Em Pauta desta noite. Ok, e aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, que hoje nos ajuda e muito nessa reflexão, porque realmente é um tema sempre muito polêmico, né, Frei Moser? Boa noite. Boa noite aos telespectadores. É um tema polêmico e é uma ousadia abordá-lo, devido à multiplicidade de aspectos, à complexidade daquilo que se esconde por trás de um fenômeno aparentemente assim tão comum e ao mesmo tempo de tão fácil compreensão. Tá certo, Frei Moser. Olha, nos ajuda hoje na nossa reflexão nosso querido Raimundo José da Costa. Ele é o coordenador da Pastoral AIDS aqui do Leste 2 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Senhor Raimundo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Hamilton, e boa noite os telespectadores da Canção Nova. É um tema muito interessante e desafiador para a gente discutir, porque esse tema eu acho que daria para a gente ficar discutindo 3 dias. Num programa de 1 hora a gente vai ter que dar nossa contribuição, mas não vai esgotar todas as peculiaridade desse tema, né? E aliás, como a gente diria no trocadilho, né, um problema tão antigo e sempre novo, tão novo, mas sempre antigo. Quer dizer, se a gente for olhar para a prostituição, senhor Raimundo, a gente pode remontar aqui não somente Roma, mas a Grécia Antiga, porque era algo que ali já se experimentava de várias maneiras e tal. Então acho que valeria a pena, no começo da nossa conversa aqui, para o amigo que está em casa nos acompanhando, a gente fazer um pouco esse retrospecto histórico, mas tendo assim como um pano de fundo, até que ponto, não é, a prostituição de fato ela é um problema. É um problema ou não é? Até que ponto era uma realidade, por exemplo, aceita pelas sociedades, não é verdade? É verdade. A prostituição, ela passou por toda uma transformação, uma evolução, vamos dizer assim, como toda a sociedade passa, né? Ela já teve seu lugar, vamos dizer, seu espaço, como até não digo assim uma nobreza, mas espaço privilegiado na história antiga, né? Depois ela passou por alguns processos de tentar legalizar um pouco, o governo ter o controle, porque
era uma profissão que rendia também lucro às autoridades, né, que precisava desse dinheiro para organizar a sua administração pública também. E depois ela foi entrando num processo de marginalização muito grande. E também, de certa forma, em alguns países, perdendo o controle das autoridades, né? Porque a prostituição, ela está num espaço de marginalização e todo evento ou acontecimento ou vivência e convivência das pessoas num lugar de marginalização, isso traz outras questões como violência, droga, fatores que vão ali se interligando. Porque ninguém tem controle da situação. Então aí entra a questão, todo mundo quer mandar nesse espaço, né? A grande vítima aí, vamos dizer assim, são as mulheres que vivem nesse espaço, vamos dizer assim, vamos usar a palavra, né? Prestando esse serviço à sociedade, porque desde o início até o presente momento, vamos dizer assim, caracteriza como um serviço que é prestado à sociedade. Aliás, já a gente vai estar falando aqui também a questão de que alguns deputados, inclusive, querem lançar mão aí do projeto de lei para transformar a prostituição em profissão. Será lícito, não será? Ainda vamos entender melhor isso daqui. Mas, ô Frei Moser, o que o senhor Raimundo acaba de nos trazer, um pouco esse contexto histórico, a prostituição que era até então aí algo muito ligado às autoridades, uma espécie de serviço público, ou gozava de um certo status, mas depois foi se marginalizando. E a gente percebe isso até no contexto bíblico, que, por exemplo, no Evangelho, Jesus, por exemplo, quando aqueles doutores da lei, fariseus, querendo pegá-lo, apresentam o caso daquela mulher e querem apedrejá-la. Jesus, no entanto, tem aquela atitude extraordinária, não é? Mas parece que em Israel, a própria lei judaica já previa para esses casos de prostituição, apedrejamento, morte. Quer dizer, a prostituição também parece que constituía um problema já em Israel, mesmo no Antigo Testamento, né? Um pouco antes ainda de Jesus, não é? Sem dúvida. Se nós pegarmos a rigor o povo de Israel enquanto povo de Deus idealizado, nós nos escandalizaríamos se encontrássemos esse tipo de problema. Na realidade, o ser humano é sempre frágil em todos os contextos. Eu imagino que, dentro do contexto de Israel, isso eram fatos episódicos, esporádicos que aconteciam. Agora, não se tratava propriamente de um grande problema. Os grandes problemas eram problemas de rebelião, eram problemas ligados à alimentação, enfim, de escravidão, isso sim. Agora, esse episódio exato na vida de Jesus é muito simples de interpretar. Nós já estamos sob o domínio do Império Grego, antes, não é? Dos anos 300 e alguma coisa, e depois o Império Romano. Ou seja, para atender às tropas romanas, às tropas gregas, não é? Então foram se introduzindo esses costumes que, na realidade, eram degeneração, mas que foram sendo como que assimilados dentro do contexto desse povo de Israel. Ora, o que Jesus dá a entender com a sua atitude é exatamente isso. Os últimos responsáveis não são essas vítimas. Os últimos responsáveis são grupos, são situações em que uma mulher ou um homem, eventualmente, não é, se vê como que forçado a ir nessa direção. E, sobretudo, para Jesus, mesmo que a prostituta, vamos supor, fosse uma profissional por escolha, por opção, o que é muito difícil da gente aceitar, mesmo que fosse, não cabe a nós jogar pedra, mas cabe a nós estender a mão. Mulher, vai e não peques mais. Aliás, ô Frei, nós escutamos aí na matéria inicial
senhor Raimundo, justamente colocando um pouco as causas do que normalmente levam as pessoas, especialmente as mulheres, a ingressarem nesse contexto. Então, muitas, não somente por causa do dinheiro, não somente por causa do prazer, pelo prazer, mas muitas porque estão passando uma necessidade material muito grande, outras porque, de repente, foram expulsas de casa, outros ainda porque, sei lá, atrás de promessas mirabolantes, ou aquelas que entram por algum tempo dizendo, não, eu vou ficar aqui por algum tempo, mas depois eu volto para estudar. Só que, como a matéria mostrava no início, quer dizer, a realidade é bem diferente, porque é realmente muito complicado essa situação. E é muito engraçado que também, historicamente falando, desde o início da história, a prostituição teve esse processo muito parecido, que, né, na Grécia Antiga, não, já tinha um contexto muito diferenciado, mas após a Grécia, já da história do Império Romano para cá, já apareceu essa questão da busca da sobrevivência econômica, né? Da sobrevivência nos grandes centros urbanos. E aí foi quando aparece muito essa exposição muito grande das pessoas buscando a prostituição como um meio de sobrevivência. Nós estamos falando aqui do geral, né? Claro que em todas as questões sociais nós temos né, exceções, tal, mas nós estamos falando aqui do geral. Então na maioria as mulheres ou os homens que estão vivendo essa questão da prostituição é uma questão mais econômica e por falta às vezes, de políticas públicas que não favorecem essas pessoas estarem em outros locais, outros lugares, né? Tipo educação, né? Uma família que possa dar suporte aos seus filhos, né? Para que ele não possa buscar uma vida longe do seu leito familiar. Sobre isso aí nós vamos falar já, inclusive. Mas, Frei Moisés, aqui tem um ponto que o senhor Raimundo tocou, questão das políticas públicas, que não favorecem justamente que as pessoas não só ingressem nesse mundo, mas como depois também saiam dele. Daqui a pouco nós vamos ver um contraponto, porque alguns integrantes da política nacional, quer dizer, do legislativo, não só querem não tirar, mas como legitimar. Peraí, nós vamos ver esse negócio com calma. Mas a questão, por exemplo, Frei, das razões ainda que levam a pessoa à prostituição, acho que é um ponto ainda que a gente falar um pouco mais, porque é como o senhor dizia ainda há pouco, é difícil de aceitar uma opção de vida como esta, livre escolha. Não é reduzir a sua humanidade a esse tipo de ação? Veja bem, eu gostaria de fazer uma observação que talvez vai parecer surpreendente. Normalmente, falou de prostituta, você falou da classe pobre, da classe baixa. E a alta sociedade é um outro tipo de prostituição. Mais sofisticado, mais disfarçado. Se chama prostituição de luxo. Exatamente. Então, eu acho que nós devemos ter muita clareza. Então, nem todas estão nessa condição devido a razões econômicas. Segundo lugar, acho muito importante que atrás dessa, vamos dizer, prostituição, muitas vezes se esconde um vazio. O senhor Raimundo já tocou, vazio familiar. Não tem ambiente, não tem amigos, a pessoa se sente só. Quer dizer, lá no fundo, eu vou ser um pouco duro na colocação, a pessoa não tem como se afirmar, a não ser pelo sexo. Quer dizer, ela não tem como se afirmar intelectualmente, do ponto de vista profissional, do trabalho, ou mesmo das relações de amizade e assim por diante. Então, ela se afirma, não é, naquilo que sobra para ela se afirmar. Traduzindo, é um pouco complexo esse mecanismo. Muitas vezes são razões psicológicas que jogam a pessoa um certo desespero. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha
um desequilíbrio emocional muito grande, afetivo muito grande, e não consegue se conter. Não é que escolheu a prostituição, mas é uma forma, assim, de extravasar a sua própria complexidade como pessoa. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, tem muita coisa ainda para a gente conversar aqui no nosso programa, a questão política, as políticas públicas, ainda mais as razões que levam a pessoa a aderir, né, à prostituição, a prostituição infantil, que é crime, obviamente, enfim, muita coisa ainda para a gente debater nessa noite aqui. Então, rápido intervalo e voltamos já.